Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje, o tema da live é pessoas grosseiras. Como lidar? Oi, Lucas. Tudo bem? Coisa boa que você tá aqui. Vamos esperar o pessoal entrando, né? Porque começou agora, 5 minutinhos iniciais aí pra gente começar. Pra gente poder falar sobre esse tema importante na vida, de saber lidar com gente grosseira, né? Enfim, ainda mais desse momento aí que nós estamos vivendo, um momento um pouco tenso por conta do tal do coronavírus. Às vezes algumas pessoas elas podem ali ficar pedindo, né? Para as pessoas manterem uma distância, evitar contato físico, uma série de coisas nesse sentido. Então, a gente precisa, né, saber lidar com algum tipo ali de comportamento um pouco mais intenso no pedido. Até ouvi uma pessoa falando de que por conta dessa situação a gente tem que ser um pouquinho incisivo nessa situação, né? Vanessa, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Quanto tempo, né? Bom demais que você está aqui. Vamos aguardar o pessoal ir entrando para a gente poder começar, né? Nesses recadinhos iniciais, 5 minutinhos, né? Vou falar então o tema da live de quarta-feira. Quarta-feira nós vamos ter live e vamos falar sobre menosprezo. Quando é que é necessário a gente manifestar indiferença? Quando é que é necessário a gente saber lidar com isso, né? De alguma forma, então, a gente precisa saber lidar com isso. E na sexta-feira, nós vamos ter uma live da zoeira. E eu vou chamar uma pessoa diferente para poder fazer essa live da zoeira. Então, se você quiser se divertir um pouquinho na sexta-feira, vamos lá. Live da zoeira, firme e forte para a gente poder brincar um pouquinho, né? Na vida aí, que também é bom nesse momento, né? Ivana, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Luciana Pérez, seja bem-vinda. Ana Lúcia, seja bem-vinda. Aninha, seja bem-vinda. Obrigado pela presença, né? E, pessoal, eu estou esquecendo de avisar vocês. Emily Araújo, obrigado pela presença, seja bem-vinda. Eu estou esquecendo de falar sobre o sorteio desse mês. Eu juro para vocês que eu vou fazer. Eu mudei a estratégia. Eu vou fazer o sorteio pelos stories para que fique mais fácil, porque às vezes eu acho que no meio da live fica um pouquinho complicado, né? Então eu vou fazer via stories, aí cadê meu caderno? Tá aqui meu caderno. E aí eu vou mostrar para vocês as regras, tudo pelo stories. Então quem acompanhar os stories vai saber do sorteio. Vai ser um sorteio diferente, então eu vou anunciar tudo lá. Então fique atento e atenta para você descobrir. Então, como hoje o tema é um tema da variação do nosso tema de orgulho, né? Nós sabemos que precisamos aprender a lidar com gente assim, pessoas grosseiras. Então, se você conhece alguém que precisa, ou já teve contato com uma pessoa meio grossa e tal, hoje a live tá topíssima. Clica nesse aviãozinho que tá pro lado assim e envia para mais 3 pessoas, chamando elas para estarem presentes na live aqui, para a gente poder conseguir lidar com isso, né? Pra gente poder conseguir lidar com isso. E aí a gente vai fazer isso, né, pra gente poder chamar as pessoas para lidar com isso. Então, vamos lá. Convida 3 pessoas aí. Bom, já passou 5 minutinhos iniciais, então vamos começar a live propriamente falando, né? Nós aí estamos lidando, gente, atualmente com um momento tenso aqui no Brasil. Vou contextualizar com o tal do coronavírus, já aproveitando a ocasião para poder informá-los a respeito do que tem que ser feito, quais os sintomas que a gente tem que estar ligado nisso, né? Que tipo de coisa que a gente pode fazer. Então vamos lá. O coronavírus, ele é um vírus que ele é altamente transmissível por vias aéreas, seja espirro, seja contato pela saliva, né, da pessoa, enfim, pelo ar, ele é transmissível assim. Então o nível de transmissão desse vírus ele é muito alto. E nós temos que ficar atentos a quais sintomas? Tosse seca, sem tanto coriza, parece um sintoma de gripe, mas não é uma gripe. A gente tem que ficar atento a febre alta, né? Se o indivíduo apresentar febre, ficar atento também
a dor no corpo, se porventura a pessoa apresentar dor no corpo, e falta de ar, se a pessoa apresentar algum tipo de falta de ar. A pessoa precisa procurar uma unidade de saúde para poder verificar e fazer algum tipo de exame de triagem para identificar se ela está ou não sendo portadora desse vírus. E aí, nesse ponto, você vai, né, enfim, se tomar as devidas precauções. A Organização da Saúde aí, que eu não sei, o Ministério da Saúde está pedindo para a gente evitar contatos, né? As aulas foram canceladas em muitos lugares, então evitar aglomerações, só falar mesmo assim com as pessoas, se for estritamente necessário, né? Enfim, se você precisar fazer algumas coisas nesse sentido. O Lucas perguntando, eu ouvi falar que o corona não mata, é verdade? Ele mata. O grupo de risco do coronavírus é mais idoso, tá, gente? Jovens, criança é altamente transmissora, tá, do vírus, mas o vírus ele atinge mais pessoas mais velhas mesmo, mais idosas. O transmissor, o original lá, eu fiquei sabendo hoje que ele morreu com 30 e poucos anos, né? Assim, tem um vídeo aí de alguns médicos informando que lá na China mesmo, onde veio, que dissipou para o mundo todo, a pessoa estava com alto nível de contaminação e morreu muito cedo, então mata sim. Só que é um vírus menos letal, ele não é tão mortífero assim, ele é semelhante a um vírus de gripe, então ele se resolve sozinho. Só que tem outras complicações, que agora o pessoal está descobrindo como que a gente pode fazer, então a gente tem que ter o máximo de precaução possível. É uma situação de saúde pública sim, já se tornou uma pandemia, não é epidemia ainda, mas é uma pandemia. E todos nós temos que ter medidas de precaução. Lavar bastante as mãos, assoar o nariz, porque aqui a gente, né, respira muita impureza, então se a gente fica suando o nariz com frequência, a gente evita a inalação de alguma coisa nesse ponto. A gente tem que passar álcool gel nas mãos, evitar abraço, evitar beijo, evitar contato muito próximo, distância de segurança de 1 metro das pessoas, tá? Então nesse ponto a gente tem que tomar cuidado, porque se alguém ele pode estar com vírus, ele pode transmitir esse vírus para outra pessoa sem ter sintoma algum. Então existem alguns indivíduos que eles não estão com sintomas assim, mas eles podem ser portador do vírus e transmitir isso para outras pessoas. Então tem que tomar cuidado nesse ponto, tá? E incentivar o máximo de gente possível a evitar aglomeração com pessoas, tá bom? O máximo possível. Então beleza, esclarecido esse ponto aí do coronavírus, vamos para a live propriamente falando. Por quê? Porque nesse contexto, às vezes você pode ter que lidar com uma pessoa que fala assim, sai de perto de mim, você está tossindo, né? E aí isso meio que soa como se fosse uma espécie de uma grosseria, né? E aí a gente está tendo que lidar com uma situação complicada. Por quê? Segundo o conceito, né, da palavra grosseria mesmo, de acordo com o dicionário, grosseiro é aquela pessoa que ela tem uma capacidade de ser mal educada. É aquela pessoa que tem um pouquinho de capacidade de demonstrar estupidez, ela age de uma maneira muito primitiva, semelhante àquele povo bárbaro lá, que era bem agressivo, né? Tem um teor obsceno, às vezes, nas palavras, é muito imoral, é muito rude, muito grosso mesmo, denota um pouquinho de falta de cultura também. Então, a pessoa tem gestos que demonstram incivilidade, falta de civilidade com os outros, né? A pessoa grosseira é assim, é aquela mal educada mesmo, né? Em outras palavras é isso. E como nós estamos num contexto de saúde um tanto vulnerável, às vezes a gente pode confundir uma irritabilidade com grosseria. A gente tem que fazer essa diferenciação. Por quê? A irritabilidade é quando eu falo com uma tonalidade emocional carregada na voz. Do tipo assim, sai daqui, você tá tossindo, fica longe. Eu falei com intencionalidade, eu falei com uma tonalidade de voz expressando medo, uma certa raiva de você ter se aproximado de mim e eu não queria que você se aproximasse. Então, isso é irritabilidade. Agora, a grosseria é quando a pessoa fala assim, ô seu burro, sai de perto de mim, você não tá vendo que todo mundo aqui tá podendo se contaminar com coronavírus e não sei o que, não sei o que. Aí já vem ofensa, já vem palavras de baixo calão, isso aí é grosseria. E eu tenho que saber lidar com esse tipo de pessoa para poder dar qualidade para as minhas relações sociais. Por quê, gente? Vamos contextualizar.
Naquela época de antigamente, quando era lá na época da Idade Média, até não, da Idade Clássica, Idade Antigona mesmo lá, era muito comum as pessoas fazerem o quê? Elas terem muito mais lógica no raciocínio delas. Antigamente era muito frequente ter muitos debates filosóficos, debates ali sobre ideias, que era feito de forma pública, nas grandes ágoras antigamente. E a graça era assistir pessoas na busca pela verdade, em debate. Na atualidade, hoje em dia isso está difícil, está diferente. Por quê? Hoje em dia as pessoas elas não têm muito a preocupação em querer ir atrás da verdade. Elas querem o quê? Elas querem apenas ofender. Elas querem viver aquela cultura de não vou levar desaforo para casa. Nem que eu esteja errado, mas eu vou falar umas poucas e boas, vou atingir, vou ofender, vou atacar a moral da pessoa, a integridade da pessoa para poder não levar desaforo para casa e eu não ficar por baixo. E às vezes a pessoa ela entende que os problemas eles só são resolvidos na base da truculência. Isso é um problema. Por quê? Provavelmente no histórico de vida de uma pessoa grosseira, essa pessoa não teve modelos que ensinou um jeito assertivo, um jeito diferente de resolver problemas. O que significa esse jeito assertivo? É quando a pessoa consegue falar abertamente o que ela pensa, o que ela sente e o que ela quer, sem ter que usar de palavras ofensivas, de xingamentos, de bullying, né? Que assim, depreciação do outro, de às vezes até uma ofensa física mesmo, uma coisa mais ali tete a tete, né? Então, a pessoa que ela aprende a ser assertiva, ela não precisa viver dentro desses moldes da ofensa. Ela consegue lidar com o outro falando o que ela pensa, falando o que ela sente, falando o que ela quer, sem ter que usar da baixaria, da grosseria, né? E por falta desse modelo, essa pessoa, ela aprende a viver um estilo grosseiro de viver a vida. E isso é influenciador de uma multiplicação da grosseria. O Lucas está comentando, isso é influenciado em como as coisas é tratada, a pessoa é tratada em casa. Exatamente isso. Então, se a pessoa ela é tratada de uma maneira grosseira, se ela é tratada de uma maneira violenta, se ela é tratada de uma forma ofensiva, a pessoa vai tender a repetir isso com as outras pessoas. É exatamente isso que o Lucas está dizendo. Muito bom. Então, por isso é que é necessário as pessoas terem outras referências, outros modelos para conseguir aproveitar esse tratamento diferenciado nas relações em geral com o mundo, né? Então tem essa característica. Agora, quando eu estiver lidando com uma pessoa assim, eu tenho que saber até que ponto eu posso tolerar algumas coisas e até que ponto eu não posso tolerar algumas coisas dessas pessoas grosseiras. Por exemplo, o que é tolerável numa relação social que as pessoas estão ali animadas demais umas com as outras, né? O que eu preciso entender? De que expressão emocional intensa não é grosseria. A pessoa, às vezes, ela pode ficar indignadíssima com alguma coisa, ela tem o direito de expressar essa indignação, porque é liberdade de expressão, desde que essa pessoa não ofenda com palavras de baixo calão ou atingindo a dignidade da outra pessoa, né? Então, eu devo tolerar a expressão emocional do outro intensa, mesmo que eu me assuste com isso. A pessoa, para com isso! Isso eu tenho que tolerar. Ela não está sendo grosseira. Ela está falando de forma intensa alguma coisa que ela quer que interrompa. Agora, o que eu não posso tolerar na grosseria é quando a pessoa ela degrada, ela atrapalha, ela atinge, ela destrói a sua humanidade, a sua dignidade como ser humano, porque ela está desrespeitando a sua constituição humana. Como assim? Você tem que manter preservado por direitos humanos, vamos colocar assim, a sua simples existência no mundo te garante o direito de ter preservado a sua intelectualidade, o seu aspecto emocional, seu aspecto físico e espiritual, né? Então, o seu aspecto intelectual seria o quê?
você não tolerar a pessoa te ensinar alguma coisa errada, ou a pessoa atingir a sua noção da sua intelectualidade, né? Do tipo chamar de burro, te chamar de como é que fala? Retardado, sendo que você não é, né? Então essas coisas assim. Então diante disso, se alguém está tentando atingir a sua integridade intelectual, emocional, física ou espiritual, você precisa impor um limite. Colocar ali uma marcação firme de uma blindagem. Até aqui você vai, daqui para frente não, né? Então é necessário sim você pedir para a pessoa parar, porque ela está te ofendendo, que você não quer criar uma situação, alguma coisa nesse sentido. Tá. Agora, essa colocação de limite, ela pode vir ser necessária, quer dizer, com um pouco mais de intensidade. Se a pessoa estiver muito desequilibrada com você, ela está te atingindo na sua integridade física, emocional, intelectual e espiritual, você tem que falar assim, para com isso, não estou gostando, está me ofendendo. Você tem que falar de uma maneira um pouco mais abrupta, vamos colocar assim. Certo. Agora, diante dessa circunstância, o que a gente tem que entender também? Como é que eu devo enxergar aquela pessoa que é grosseira? Como é que deve ser o meu olhar para esse tipo de pessoa? Vou fazer uma comparação metafórica. Você tem que entender que o quê? Essa pessoa ela tem que ser analisada, olhada como se ela fosse uma cobra. Cobra mesmo, aquela cobra que, né, dá o bote ali e pica. Por quê? Vamos observar as características desse animal, né, desse réptil, vamos colocar assim. A cobra geralmente só ataca quando ela se sente ameaçada ou necessitada de alguma coisa. Primeiro ponto que eu tenho que observar. A cobra, ela tem veneno. Então, se esse veneno da cobra entrar dentro de mim, esse veneno me intoxica e me mata. Tem que entender isso. Ou pode fazer um grande dano à minha saúde. Esse é o segundo ponto que eu tenho que observar. E tem pessoas que são muito semelhantes. Terceiro ponto, o ataque da cobra é sempre baixo, é sempre no nível baixo, né? Sabe aquela pessoa que desce o nível? A cobra está no nível do chão, né? No nível do pé ali. Então, o ataque de uma pessoa de nível baixo é semelhante ao ataque de uma cobra, é sempre no nível baixo mesmo, no nível do pé ali, sabe? Sabe aquele povo que gosta de descer de nível? É isso. Esse povo grosseiro lida muito desse jeito com as pessoas. Então, eu tenho que fazer uma comparação com esse animal, por quê? Porque uma pessoa grosseira mesmo, ela vive um estilo de vida que ela tem que atacar o outro o tempo inteiro, ela tem que atingir o outro o tempo inteiro, ela tem que intoxicar o outro o tempo inteiro, ou causar um dano muito severo ao outro o tempo todo, às vezes até matar essa pessoa mesmo, enfim, assim, com palavras, né, que eu falo. Então eu preciso saber o quê? Me preparar. Eu tenho que saber lidar com uma pessoa desse jeito. Uma pessoa que faz isso comigo é uma pessoa que eu tenho que saber manejar esse tipo de situação. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, já sabendo, já passando para a parte de como lidar mesmo, né? Como é que eu me preparo? Como é que eu lido com gente assim? Primeiro ponto, vamos lá, vou fazer algumas perguntas aqui para você se observar e sempre perceber que essas perguntas vão ser comparativas a uma pessoa, tá? Apesar de eu estar fazendo uma metáfora com o animal cobra. Primeiro ponto, se essa pessoa ela é do tipo cobra, né? Com que tipo de cobra, com que tipo de pessoa cobra que eu estou lidando? Eu tenho que saber identificar. Essa pessoa é das mais venenosas, ela consegue destilar um veneno muito mesmo? Ou é aquele tipo de pessoa que o tipo de veneno dela não é tão letal assim, né? Ou se você for essa pessoa cobra, você tem que se avaliar para você mudar isso, né? Essa cobra, ela é inofensiva ou ela é perigosa? Porque tem cobra que ela é perigosíssima, né? Muito perigosa. Essa cobra, ela estrangula ou é aquela que só dá o bote, né? Ou aquela que lança o veneno, como a cobra naja, por exemplo, né? Do que essa cobra se alimenta, né? Como é que ela se sente ameaçada? Como é que ela ataca? Eu tenho que saber observar a pessoa grosseira que eu estou lidando. Faz de conta que essa pessoa é uma cobra. E ela, claro, como qualquer outro animal, ela tem um instinto.
como é que essa pessoa grosseira, ela ataca os outros? Que tipo de veneno que essa pessoa grosseira, veneno, né? Que essa pessoa grosseira destila na vida dos outros, na minha vida, né? Ou que eu faço isso, porque igual o Eric falou, e se caso a gente for a pessoa grosseira, né? O Matheus perguntando. Então é isso que você tem que avaliar. Você está querendo atacar alguém por quê? Você está se sentindo ameaçado? Você está inseguro com alguma coisa? Para que você está tendo que se defender, atacar a outra pessoa? Ela está te ameaçando de alguma maneira? Ela está atingindo um espaço seu que você não quer que ela atinja, né? Porque aí às vezes você pode estar querendo defender seu território. Então, nesse ponto, se eu identifiquei alguém que é uma ameaça para mim, que é uma cobra mesmo, que ela pode me atacar, ela pode me envenenar, ela pode fazer uma série de problemas comigo, que distância eu tenho que ficar dessa cobra? Essa cobra é uma pessoa que eu tenho que tipo de vínculo social? Essa distância significa o quê? O vínculo social que eu tenho que manter com essa pessoa. Essa cobra, entre aspas, é um amigo? É um colega? É um chefe de trabalho, por exemplo? É marido? É filho? É irmã? É tio? É quem? É esposa, esposo? Quem que é essa pessoa? Porque dependendo do tipo de vínculo, eu preciso estabelecer alguns níveis de relacionamento. Eu tenho que saber até que ponto que eu vou. Por exemplo, se eu identifiquei, por exemplo, que é um chefe ou um colega. Tá, eu identifiquei que é um chefe ou colega. Então, a minha convivência com essa pessoa não é o tempo todo, 24 horas, eu não moro com ela, alguma coisa assim. Mas eu fico boa parte do meu dia com ela. Então, o meu nível de relacionamento com essa pessoa tem que ser mais superficial. Então eu preciso manter um distanciamento dessa pessoa. Eu não posso ficar contando tanta coisa da minha vida e tal, que aí eu vou aprendendo a lidar com a outra pessoa. Por quê? Porque se eu tiver que lidar com essa pessoa no nível mais profundo, no nível mais próximo de intimidade, como um amigo, como um familiar, por exemplo, eu tenho que aprender a domesticar essa cobra. Eu vou ter que saber lidar com essa cobra, né? E aí, para eu saber lidar com essa cobra, eu tenho que voltar naquelas perguntas. Peraí, como é que essa cobra se sente ameaçada? Como é que ela ataca? Ela morde? Ela ataca assim para ferir mesmo? Ou ela só lança veneno, né? Tipo assim, aquele veneno que você pode se esquivar dele, né? Igual a cobra nádia que joga assim e tenta atingir o olho da vítima, né? Ela dá o bote, ela estrangula a pessoa, assim, até matar por asfixia. É aquela pessoa sufocante em cima de você. Ela é inofensiva, não é? Porque tem umas cobrinhas que não tem perigo de nada, né? Que tipo de veneno que ela tem? Então eu tenho que saber lidar. Por quê? Eu preciso conhecer a natureza da pessoa grosseira, a natureza daquela cobra. Eu tenho que conhecer, ter conhecimento da natureza do outro, né? Que é mais ou menos isso aí que o Lucas escreveu, ó. As nossas companhias influenciam no que a gente faz, é isso mesmo. Saber que natureza o outro tem e que nível de influência essa pessoa tem em mim, né? Tá, se eu sei que a pessoa tem uma natureza de ficar tentando me atingir, né? Me atingir de alguma forma, porque lança o veneninho ali, aquela pessoa perigosa, vamos colocar assim, porque é uma pessoa grosseira, né? Gosta de atingir os outros e tal. Eu preciso me perguntar o seguinte: eu tenho antídotos para lidar contra o veneno dessa cobra ou não? Eu tenho que saber me perguntar isso. Por quê? Por exemplo, vamos supor que essa pessoa grosseira cobra fala o seguinte: eu tô triste por sua culpa. Sabia que você me deixou triste? É culpa sua, porque você alguma coisa. Se você tem certeza que você não fez o que essa pessoa falou, você se sente mal mesmo assim? Se você responder sim para essa pergunta, é porque você ainda não tem antídoto suficiente para poder lidar com essa pessoa cobra. Você não tem. Então, o que tem que acontecer? Você tem que saber manusear essa cobra. Você tem que saber como se comportar com essa pessoa grosseira para ela não te atacar. Você tem que saber o que deixa essa pessoa grosseira insegura, o que essa pessoa grosseira gosta, o que ela não gosta. O que essa pessoa grosseira geralmente quer que você aguente, o que ela quer que você não aguente, para você saber pôr um limite, né? E aí você se preparar
para tomar medidas de precaução para se aproximar dessa cobra. Porque se você tem que conviver com ela, você vai ter que saber lidar com ela, né? Então, se eu tenho que ir lá, por exemplo, quando tem uma comparação, né? Os biólogos lá, eles têm que manusear a cobra, então eles têm todo o movimento mais lento, eles não podem fazer movimentos bruscos, porque senão a cobra assusta. Então, por exemplo, se eu estou me aproximando de uma pessoa grosseira, se eu tento falar alguma coisa no auge que a pessoa está lá toda armada, ela vai me atacar. Então o que eu tenho que fazer? Ter um movimento mais calmo, mais lento, mais tranquilo. Tentar falar assim mais baixo que essa pessoa grosseira. Falar para ela assim, não tem ninguém gritando, pode ficar tranquilo, calma. Deixar a pessoa um pouco mais tranquila, né? Não tentar entrar no mesmo combate que ela. Se ela tá lá explodindo com você, se você explodir junto, vira um problema, vira uma pandemia, vamos colocar assim, né? E nesse ponto você precisa ter mais tranquilidade. Você precisa ter mais tranquilidade mesmo, assim, ficar de boa, tranquilo, entender que às vezes a grosseria do outro é só para poder ter o controle de comportamento, ter controle do que você está fazendo, alguma coisa assim. Então você tem que ter precaução, você saber como lidar com essa situação, né? E às vezes essa raiva é uma raiva generalizada que a pessoa sente com relação a você. Por quê? Porque às vezes tem alguém fazendo alguma coisa que essa pessoa grosseira não gosta. E se essa pessoa grosseira, por exemplo, é uma situação, ou ela tem a função, né? Ela tem a responsabilidade de controlar comportamento, de exercer uma figura de autoridade, que tem que ter um controle ali mesmo, ele vai ser grosseiro para impor um respeito, né? E aí nesse ponto, eu preciso entender o seguinte: o que ele está fazendo? O que ele está chamando a atenção de mim? Eu fiz. Se eu estou lá numa reunião e a pessoa está lá, gente, faz silêncio, por favor. E aí todo mundo conversando. Gente, faz silêncio, por favor. E aí todo mundo conversando. Aí a pessoa vai lá e para de falar, não sei o que, eu já pedi, vocês não atendem. Aí a gente vai lá e vê o desequilíbrio e fala, nossa, que grosso. Mas eu não olho para o meu comportamento. Eu estimulei a pessoa a ficar nervosa comigo. Porque ele fez 2 pedidos, numa boa, não atendi. Depois a pessoa foi lá e deu uma cacetada. Gritou mesmo, ficou grosseiro. Aí eu preciso entender, peraí, quem é que estava errado na situação? A pessoa fez um pedido. O contexto era o quê? De reunião. Queria silêncio, a pessoa precisava falar alguma coisa lá, ou um contexto de aula, sei lá, alguma coisa assim. E eu conversando. Aí a pessoa explodiu, não foi por à toa, né? Não foi à toa, não foi por acaso. Então eu tenho que entender isso. Eu preciso me preparar para esse tipo de situação. E entender, peraí, o meu antídoto, ó, a pessoa foi lá e pá, jogou o veneno. Para de falar, eu já falei para vocês calarem a boca, vocês não param de falar, meu Deus do céu. Dá um gritão. Se eu tô lá na reunião, caladinho, esperando o pessoal terminar de falar, eu sei, a minha consciência, a minha memória me mostra que eu não estava conversando. Então eu não preciso ficar chateado, eu não preciso ficar contaminado com isso, né? Agora, se eu fico lá me sentindo mal, é porque aquilo serviu para mim, né? Então assim, eu tenho que entender isso. E aí nesse ponto eu preciso colocar a mão na minha consciência, deixar de ser orgulhoso, parar de ficar achando que eu não fiz nada. Fez sim, teve uma coisa ali que você fez, não estava de acordo. E ter o olhar para dentro de si, lembrar das suas atitudes, se acusar na sua consciência, mudar e falar, não, realmente, desculpa, vou parar. Pronto, né? Agora, se a outra pessoa está sendo grosseira gratuitamente, eu preciso ter um antídoto. Peraí, essa pessoa não está falando de mim. Eu estava calado, eu estava quietinho. E realmente é isso mesmo. Às vezes tem gente que distorce as coisas, né? Começa a falar coisa nada a ver e tal, enfim. E aí eu falo, não é comigo. E pronto, resolve a situação. Então, se eu estava lá, na boa, tranquilamente, né? Tava lá fazendo meu trabalho certinho, fazendo minhas coisas direitinho. A cobra foi lá e me atacou. Gulliver, cala a boca. Isso é caladinho. E aí, peraí, o que tá acontecendo? Eu tenho que saber o que fazer. A pessoa me atacou,
me atacou. Então, peraí, se eu posso me afastar o máximo possível dessa pessoa, eu tenho que me afastar. Seja da convivência ou da situação ali com a pessoa que estourou comigo. E aí eu preciso verificar se eu estou envenenado com o que a pessoa me falou. Do tipo assim, você conversa demais, cala a boca, Gulliver. Eu sei que eu não converso. Se eu ficar assim, peraí, realmente, eu tô conversando muito, né? Nossa, realmente ele deve ter razão. Eu me envenenei. Porque eu não tô fazendo aquilo que a pessoa tá descrevendo. Eu tô fazendo ao contrário, eu tô caladinho. Agora, se a pessoa for assim, você conversa demais e não sei o que, e eu tô conversando muito mesmo, aí eu preciso pôr a mão na consciência e falar assim, não, realmente, né? Não foi um veneno, foi um alerta. Ele não me envenenou, ele tá me ajudando, ele tá me alertando, né? Então, se eu tô lá fazendo as coisas tranquilamente, né? Sem problemas e tal, e aí a pessoa me atacou, eu preciso ver, eu preciso me curar. Tipo assim, eu sou uma pessoa super de boa, super gente boa, converso com todo mundo. Aí chega alguém e fala assim, nossa, Gulliver, não converso com ele não, porque o Gulliver é muito mal educado, ele é muito chato, ele não sei o que, não sei o que. E aí eu acredito que eu sou assim. Então eu tô envenenado, eu tô contaminado com uma visão que não sou eu. Eu tenho que me curar disso. Eu tenho que corrigir essa convicção, essa opinião que está na minha cabeça e que eu estou acreditando nela. Tira isso da cabeça. Eu tenho que me curar disso. Para eu não internalizar descrições erradas que pessoas grosseiras fazem com relação a mim. Só que isso eu dependo de ser muito honesto comigo mesmo. De eu pôr a mão na minha consciência e falar assim, nossa, realmente, eu sou chato mesmo. Eu fui muito chato com essa pessoa. Aí é outra história, né? É um alerta. Agora, se eu não fui chato, eu fui super tranquilo, super gente boa, e a pessoa foi lá e me deu uma definição muito ruim, eu preciso me curar disso. Pera aí, eu não sou isso. Eu preciso lembrar e falar assim, tá diferente de mim, não sou isso, não sou eu, ela tá falando de outra pessoa, né? Numa boa. E outra coisa também, eu preciso tomar medidas necessárias para eu me curar, para eu evitar as feridas, né? Que isso às vezes acontece comigo mesmo, né? Então assim, se a pessoa está lá sendo extremamente grosseira comigo, extremamente grosseira, e aí eu me afetei com aquilo, eu me contaminei com essa grosseria, e eu estou absorvendo aquela opinião de fora, que não é o que eu faço, não é o que eu sou, mas eu estou acreditando nessa opinião. Eu preciso me curar e tomar medidas necessárias para evitar novas feridas. Então, se a pessoa repetir a grosseria, eu tenho que ter um escudo de proteção, que ele é mais mental, obviamente, né? Então, esse escudo de proteção peraí, essa definição que está falando sobre mim não me representa, não sou eu. A pessoa deve estar falando de outra pessoa, confundindo com o meu nome, mas isso não sou eu, né? Então, tomar as medidas necessárias para evitar novas feridas. Beleza. Outra coisa, eu tenho que avaliar o nível de vínculo que eu tenho que ter com essa pessoa. Para eu saber se eu tenho que me aproximar, se eu tenho que conviver com essa pessoa, para eu saber se eu tenho que lidar com essa cobra, se eu vou ter que pegar ali nela e tal, tocar, aproximar, alimentar de alguma forma ali, né? Eu tenho que saber que nível de convivência que eu vou ter. Porque se eu tiver um nível de convivência muito próximo com essa pessoa, eu preciso diferenciar aí algumas coisas. Então eu vou ter que me preparar para poder manusear essa cobra e tal, enfim, essa pessoa grosseira que sempre me trata de uma forma ofensiva, né? Me protegendo, é um mecanismo de proteção mesmo, de tomar precauções para lidar com alguém que eu não tenho controle sobre ela. Como é que eu controlo uma pessoa grosseira? Não tem como. O máximo que eu posso fazer é evitar a pessoa de manifestar a grosseria. Com relação à cobra, o máximo que eu posso fazer é evitar de fazer com que essa cobra me ataque, ela me morde, ela me pique, vamos colocar assim. E aí, nesse ponto, eu preciso tomar essas medidas de precaução, me protegendo, me precavendo com relação a essas situações, né? Seria basicamente isso o que eu tinha para falar para vocês com relação a pessoas grosseiras, né? Porque a gente sempre vai ter que lidar com alguém assim. Na vida, com frequência, uma pessoa que às vezes manifesta uma grosseria explícita, às vezes é uma grosseria mais sutil, uma coisa mais disfarçada, uma coisa mais bem leve ali, mas é uma grosseria, né?
uma falta de educação, uma cara feia, alguma coisa assim. Eu tenho que saber lidar com isso, tá? Seria basicamente isso. Espero que, né, essas explanações tenham ajudado vocês. Quero agradecer a presença do engenheiro Douglas, a Gilana, o Dr. Guilherme, não sei se ele ainda tá aí, a Cristina, Gabi Lopes, minha mãe, o Vinícius, a tia Rosélia, o Rômulo, obrigado pela presença, a Lilian, a Kátia, enfim, muita gente que vem, a Delba, o Matheus, a Psi, Daniela Alba, o John Cândido, Dani Dutra, enfim, Elielza, Monte Belo, Tetizinha, Dudu Rodrigues, Divina. Obrigado pela presença, pessoal, fico feliz, viu? Obrigado. Vamos fazer pergunta? Enquanto eu tomo água aqui e repito os recadinhos do começo. Obrigado pela presença, viu? Borboletando. By Sara, deve ser Sara, né? Pessoal, quarta-feira teremos live às 21 horas com o tema menosprezo. Quando a indiferença é necessária, ou como é que eu lido com situações assim, que eu estou sendo desprezado mesmo, né? Ou desprezada, menosprezado ou menosprezada, tá? Eu tenho que saber lidar com isso. Então, quando é que isso é necessário? Que é uma variação do orgulho, né? É um outro tipo de atitude que as pessoas sempre manifestam. A gente lida com isso em vários contextos de vida e eu tenho que saber lidar com isso. E às vezes a gente acha que sabe lidar, mas fica carregando isso dentro da gente, né? Fica carregando isso dentro da gente. Lucas, vai ser na sexta-feira. 21 horas, tá bom? Vocês têm dúvida, pessoal? Faz perguntas aí. Sorteio do Instagram vai acontecer pelos stories, para quem chegou depois. Eu vou colocar todas as regras lá nos stories para vocês ficarem sabendo, tá? Vou fazer um sorteio de um prêmio bem diferente. Já estamos quase no meio do mês de março, né? Então vai ser tudo pelos stories. Sem dúvidas, então, gente, tá tudo certo, tudo beleza, tudo tranquilo. Então reforça aí os pedidos para vocês tomarem cuidado com o coronavírus, tá, gente? Se precavejam, orientem as pessoas, tenham muito cuidado com isso, tá bom? Quero agradecer a presença de todos vocês. Amanhã, quarta-feira temos live 21 horas, sexta-feira também 21 horas na live da Zoeira com um coach quântico diferente, para a gente poder aprender um pouco mais sobre isso, tá bom? Brincar um pouquinho com a vida, certo? Obrigado, gente, obrigado. Fiquem com Deus até quarta-feira. Até mais.